Semana passada, a gente viu reflexão de ondas, né? E vimos o fenômeno decorrente da reflexão de ondas, que é o fenômeno das ondas estacionárias. Agora nós vamos ver refração de ondas, não reflexão. Refração, a onda mudando de meio. Vem se propagando num meio, passa a se propagar num outro meio. Ela troca de meio de propagação, tá bom? Vamos aguardar só mais um minutinho, por favor, gente. Só um minutinho, viu, Ana? Se não entrar daqui a um minutinho, a gente começa. Fica tranquilo. Não, eu já vou começar aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não. Depois. Pode parar. Não. Já começou, por favor, vai. Isso, por favor. Tem um intervalinho, daqui uns 40 minutos, depois eu tenho que esperar o vídeo baixar. Aí inicia um outro, vai até umas 8h25, por aí. Tá bom? Então, calma. Tenha calma. Oito e 25. A aula seguinte é 8h30, só que eu paro uns 5 minutinhos antes, né? Para dar tempo deles tomarem uma água, respirarem. Né? Bom? Então, calma. Quando era presencial, eram 2 aulas de 40 minutos. Começava às 7 e até 8h20. Só que aqui, quando termina a primeira aula, tem que esperar o vídeo baixar. Porque eu gravo e disponibilizo depois no YouTube, entendeu? Isso leva um tempinho. Uns 5, às vezes 10 minutos. Depende do dia. Ana, vamos lá então? Vamos começar? Já esperamos um pouquinho, né? Então vamos começar. Eu vou tentar terminar esse assunto aqui na primeira aula e na segunda aula de hoje eu começo um outro assunto. Então vamos lá. Bom, fenômenos ondulatórios, refração de ondas. O que vem a ser a refração? Vou mostrar uma figurinha que mostra, que indica uma refração, tá? Tá aqui, ó. Isso é uma refração, tá vendo? A onda vem se propagando num meio. Que meio? O meio 1. Que meio é esse? Pode ser, por exemplo, sei lá, o ar, né? A onda vem se propagando no ar. Ó, essa aqui são as ondas se propagando. Cada linha laranja dessa, como a gente já viu, né? É uma crista. Então, aqui, ó, um traço desse laranja é uma crista, aqui outra crista, aqui outra crista. Essa seta azul aqui indica o sentido de propagação da onda, tá bom? Uma coisa bastante importante. Quando a onda entra, ó, passando de um meio para o outro meio, isso caracteriza a refração. Então, o que é refração? Ó a definição aqui embaixo. Ó. Refração ocorre quando uma onda muda sua velocidade ao se deslocar. Para que a velocidade mude, né? Olha só. A onda se propaga no meio 1, passa para um meio 2. Tá vendo? Então, agora, se a velocidade vai aumentar ou diminuir, aí depende, tá? Ela pode aumentar, pode diminuir. Eu vou explicar quando que a velocidade vai aumentar, quando que ela vai diminuir, tá bom?
Nesse exemplo que isso aparece aqui para nós, veja bem, ó. A onda está se propagando nesse sentido e muda de meio de propagação. Passa do meio 1 para o meio 2. Veja que esse raio que indica o sentido de propagação da onda, quando ele entra aqui, ó, ele atinge a fronteira que separa o meio 1, que é o mais clarinho, e o meio 2, que é o mais escurinho, esse ponto aqui, a gente chama esse ponto aqui de ponto de incidência, esse ponto aqui, ó. Ponto de incidência, tá? Aí o que acontece? Você vai traçar uma reta perpendicular à superfície de separação entre os dois meios. Ó, reta perpendicular entre a superfície de separação entre os dois meios. Então, essa reta normal aqui, ó, perpendicular entre a superfície de separação entre os dois meios, tá vendo? Normal, normal. Aqui, ó, tá? Perpendicular entre a superfície de separação entre os dois meios. Repare que essa reta azul, ao passar do meio 1 para o meio 2, olha, ela se aproximou da normal. Tá vendo? Ó, mais próximo, a onda, então, esse raio aqui, ó, da onda está mais próximo, vou escrever aqui, ó. Raio de onda. Raio de onda mais próximo da reta normal. Isso acontece, o que acontece? O fato desse raio azul aqui, que representa a aproximação da onda, depois a passagem para outro meio, quando acontecer uma aproximação da normal, significa que a velocidade ficou menor, viu, gente? Já estou adiantando isso, tá? Tá bom? Outra coisa, o ângulo formado entre esse raio que chega aqui nesse ponto de incidência e o raio que passa para outro meio, esse ângulo aqui é chamado de ângulo de incidência e esse ângulo aqui de ângulo de refração. Tá bom? O I é ângulo de incidência. Vou escrever aqui, ó. I é o chamado ângulo de incidência. Incidir quer dizer chegar, viu? Incidência. E esse R aqui significa ângulo de refração. Então, o ângulo pelo qual o raio chega em relação à normal é chamado ângulo de incidência. E o ângulo pelo qual o raio sai em relação à normal, então essa normal é muito importante, viu, pessoal? É perpendicular à superfície de separação entre os dois meios, tá vendo? E esse raio de chegada aqui forma o ângulo I, de incidência com a normal, esse raio de saída aqui forma o ângulo R, tá bom? Olha, aqui é uma outra forma de desenhar a mesma coisa. Aqui está mostrando a onda se propagando, aí ela passa para outro meio, o raio de onda fica mais perto da normal. Então, olha só, se o I for maior do que o R, é porque o V1 é maior do que o V2, tá? Tá bom? Então, olha só, raio mais... Deixa eu escrever isso aqui, ó. Raio de onda. Olha isso aqui, ó. Refratado que passou para outro meio, tá bom? Mais próximo da reta normal. Então, olha isso. Quando acontecer do ângulo de incidência ser maior que o ângulo de refração, quer dizer que a velocidade no meio de chegada, ó, no meio 1 aqui, ó, onde está o ângulo de incidência, é maior que a do meio de saída, tá? Então, isso é muito importante, pessoal. Ao mudar de meio, a onda muda de velocidade. E quando ela se aproximar da normal, é porque ela ficou mais lenta. E o contrário, ela ficaria mais rápida, tá bom, gente? Se ela se afastar da normal, é porque fica mais rápido, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui para a onda se aproximar, se ela se afastasse, ficaria mais rápido. Agora, preste atenção numa coisa muito importante. Então, isso é refração, viu, gente? A onda vem se propagando por um meio 1, passa a se propagar no meio 2, a velocidade pode aumentar ou diminuir. Se o raio de onda se aproximar da normal, significa que
a velocidade diminuiu. Ó, o I maior que o R, o V1 lá no meio 1 era maior que o meio 2. O raio de onda refratado mais próximo da reta normal, tá? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, só para que vocês fiquem tranquilos. Se acontecesse uma coisa assim, gente, quer ver? Deixa eu mostrar isso, ó. Né? Se acontecesse isso aqui, gente, deixa eu mostrar aqui. Vamos imaginar que se aqui tivesse a superfície de separação entre os dois meios, tá? E você tivesse um raio assim, ó. Quer ver? Pera aí. Rapidão, viu, gente? Imagine se tivesse um raio chegando aqui assim, ó. Tá? E um raio assim, ó. Pera aí. Deixa eu desenhar a reta normal agora. Olha a reta normal aqui. Tá vendo a reta normal ali? Fazer ela tracejadinha, né? Ó, se acontecer do ângulo de incidência ser menor que o ângulo de refração, ó. Tá vendo, gente? Aqui a onda tá chegando por aqui assim, ó. Esse desenho que eu fiz, ela se aproximou da normal, tá vendo? Então ficou mais lenta a velocidade. Aqui se afastar, gente, ó. Aqui vamos imaginar que fosse o meio 1, tá? E aqui o meio 2, tá bom, pessoal? A onda vem se propagando do meio 1 para o meio 2. Olha a reta normal, perpendicular à superfície de separação. Então, se acontecer assim, ó, se o I for menor do que o R, é porque a velocidade 1 é menor que a velocidade 2, tá? Tudo bem? Se o I for menor que o R, é porque a velocidade cresceu, então. Então, eu vou escrever aqui o que eu escrevi aqui. O raio de onda refratado, ó. Vou escrever aqui, ó. Raio de onda. O que foi refratado, quer dizer, o que passou para o outro meio. O refratado é o que passou para o outro meio. Mas... Espera aí. Deu um pauzinho aqui e já vai voltar já, gente. Espera um pouquinho. Mais afastado da normal. Ok? Então, muito bem. São os dois casos. Desenhei aqui um para vocês. Ó. O raio de onda vem pelo meio 1, passa para o meio 2, fica mais próximo da reta normal, é porque a velocidade diminuiu. I maior que R, passou para o outro lado. Tá vendo? O ângulo de refração ficou menor do que o ângulo de incidência porque a velocidade diminuiu. Raio de onda mais próximo da reta normal. Agora, se o raio de onda passar do meio 1 para o meio 2 e o ângulo de refração for maior, quer dizer, o raio refratário estiver mais afastado da normal, é porque a velocidade aumentou, tá legal? Bom, então você está vendo o que acontece com a velocidade. Ela pode diminuir, pode aumentar, tá bom? Agora, e o que acontece com a frequência, com o... Vamos lá, ó, vou explicar. Uma coisa muito importante. O que é a refração, pessoal? A refração ocorre quando a onda muda de velocidade ao se deslocar. Uma onda se propaga no meio 1, passa para o meio 2, tá? Mudando a velocidade para menos se aproximar da normal ou para mais se afastar da normal, tá bom? Agora, uma coisa muito importante, leia, na refração, a frequência e o período não se alteram, pessoal, presta bem atenção, não se alteram. Então, espera um pouquinho. Quando muda de meio, então, a frequência não se altera? Não, nem o período. Por quê? Porque a frequência e o período dependem um do outro, né? Olha só, na refração, a frequência e o período não se alteram, pois dependem exclusivamente da fonte. A frequência da onda emitida, pessoal, não depende do meio em que ela se propaga. Depende da fonte que a emitiu. Então, vamos imaginar, quer ver uma coisa? Se for um violino, um violão... Ó, vamos imaginar, tem um violino sendo tocado aqui. A onda está viajando.
Vamos imaginar que a nota musical emitida pelo violino seja a nota Lá, que é a frequência, né? A nota musical é a frequência. Depois nós vamos ver isso. Se a onda vem e passa para a água, por exemplo, ó, vamos imaginar que o meio 1 fosse o ar, o meio 2 fosse a água. Continuaria sendo a mesma nota Lá. Então a frequência não muda. Tá bom? Então a frequência e o período não mudam, mas a velocidade muda. Tá bom? E o comprimento de onda também muda. Agora eu vou mostrar como que eles mudam. Presta atenção. Ó. Lembra a equaçãozinha V igual a lambda F? Lembra, né? Lembra? Lembra. V igual a lambda F. Tá. Quem que é constante aqui que eu falei para vocês? A frequência. Então, se você isolar a frequência, ó, se você deixar a frequência isoladinha aqui, fica, ó, velocidade dividido pelo lambda. Tá vendo? Então, eu peguei e passei aqui, ó, o lambda dividindo. Então, V igual a lambda F. Mas por que eu isolei a frequência? Porque a frequência não muda, a frequência é constante. E daí que a frequência é constante? Olha, pessoal, a frequência não se altera. Não se altera. Tá bom? A frequência não se altera. E daí que a frequência não se altera? E daí o seguinte, perdão. Como a frequência é constante e ela é igual a V sobre lambda, veja bem, pessoal, o V vai aumentar ou diminuir, não vai? E a frequência tem que ser constante. Pessoal, para que a frequência fique constante, porque ela deve permanecer constante, para que a frequência fique constante, sabe o que deve acontecer? Se a velocidade aumentar, o lambda tem que acompanhar. Por quê? Vamos imaginar, se a velocidade dobrar, o lambda tem que dobrar também. Aí a divisão deles continua dando constante. Então, para que a frequência permaneça constante na refração, é necessário que essa divisão sempre seja constante. Ah, mas e se a velocidade aumentar? O lambda tem que aumentar também. E se a velocidade diminuir? O lambda tem que diminuir também. Você percebeu? Então, a velocidade e o lambda têm que ser diretamente proporcionais. Então, vou escrever aqui, pessoal. Ó, escrever aqui, ó. Não, assim não, né? Vou escrever assim. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. Ó. Se o lambda 2 for menor que o lambda 1, então o V2 tem que ser menor que o V1. Se o comprimento de onda 2 for maior, o contrário, eu vou até colocar o contrário aqui, viu? Se a velocidade no meio 2 for menor, quer dizer, que se a onda passar por um meio que tem menos velocidade, o lambda vai ter que diminuir também, pessoal. Se a onda passar por um meio em que ela tenha mais velocidade, assim, ó, V2 maior que V1, então o lambda 2 vai ter que ser maior que o lambda 1. Então o lambda acompanha a velocidade. Então, gente, vou escrever aqui, ó, para que frequência permaneça constante, V e lambda, né, devem ser diretamente proporcionais. Ser diretamente. Pera um pouquinho, deixa eu só puxar um pouquinho para trás, viu, gente? Pera aí. V e o lambda devem ser diretamente proporcionais. Quer dizer, o que acontecer com a velocidade deve acontecer com o lambda. Isso é a essência da refração, gente. Então, olha só. Frequência permanece constante? Sim. Período também? Sim. E a velocidade e o lambda se alteram? E como que a velocidade e o lambda se alteram? Se alteram sendo diretamente proporcionais. Tá aqui, ó. Ó, vou até colocar em vermelho aqui, ó. V e lambda são diretamente proporcionais.
tá? Para que a frequência fique constante. Escrevi aqui de novo isso. Para que a frequência permaneça constante, V e lambda são diretamente proporcionais. Ou seja, se a velocidade, olha só, pessoal, se a velocidade diminuir, o lambda diminui também. Se a velocidade aumentar, o lambda aumenta também. Tá bom? Aqui eu mostrei, ó. E quem é, olha aqui, ó, olha o que está acontecendo, só para você entender esse exemplo, ó. De 1 para 2, olha como a velocidade ficou menor. Por quê, pessoal? Porque o raio aqui, ó, dessa onda, se aproximou da normal. Tá vendo? O ângulo de refração é menor, então a onda está mais lenta. Como a velocidade diminuiu, o lambda diminuiu também, tá vendo? Ó, aqui o V era maior, o lambda maior. Aqui o V é menor, o lambda menor. Se o lambda aqui cair pela metade, a velocidade também cai. Se a velocidade cair pela metade, o lambda também cai. Quer dizer, o que acontecer com a velocidade acontece com o lambda. Ficou claro, queridos? Ó, então a essência da refração é isso. A onda pode perder velocidade, se aproximar da normal, ou ganhar velocidade, se afastando da normal. A frequência não vai sofrer nenhuma alteração, nem o período. Porém, para que a frequência fique constante, a velocidade e o lambda devem ser diretamente proporcionais. Ou seja, para que a frequência seja constante, se a velocidade diminuir, lambda diminui também. Se a velocidade aumentar, lambda aumenta também. Se a velocidade diminuir, lambda diminui proporcionalmente. Se a velocidade aumentar, lambda aumenta proporcionalmente, ok? Alguma dúvida, queridos? Olha, outra coisa importante. Tem alguma equação? Tem essa aqui, né? Frequência é uma constante, então o V e o lambda são diretamente proporcionais. Olha essa aqui que interessante, ó. Ó, presta atenção, hein? Calma, fique calmo, hein? Tem uma lei, pessoal, chamada lei de Snell, que eu acho que... Espera um pouquinho, tem alguém perguntando para mim? Ó, então, a Nicole está perguntando assim. Se for o caso do som, né, Nicole? Por exemplo, numa onda sonora, se o lambda dela for aumentando, o som fica maior? Vamos ver o que fica maior. Olha lá, Nicole, atenção, hein? Ó, você perguntou se a velocidade, se o lambda fica maior, né? Então, vamos imaginar que aconteça isso aqui, ó. O lambda vai aumentar. Então, como você me perguntou assim, se o lambda dela aumentar, o que acontece com o som? Acontece isso aqui. Se o lambda aumentar, Nicole, o som fica mais rápido. Ah, mas ele aumenta de volume? Não. Ah, ele aumenta de frequência? Não. Ele só fica mais rápido. Então eu não percebo com o ouvido assim? Não, não percebe. Não percebe. Então eu vou repetir. Se a onda passar por um outro meio e for, por exemplo, onda sonora, como você me perguntou, e se o lambda aumentar, a velocidade vai aumentar. E eu percebo que o som fica mais rápido? Não, não percebe. Isso para os nossos ouvidos é imperceptível. Porém, o fato do lambda aumentar faz a velocidade aumentar. Então, respondendo a sua pergunta, se o lambda aumentar, a velocidade aumenta. É isso. Tá bom? Ah, mas eu não percebo nenhuma alteração no som? Não, não percebe. E não tem diferença que a gente consiga... Não. No tamanho da onda, não. Depois você vai ver eu vou falar depois, Nicole, de alguma coisa que tem que mudar na onda para que você perceba, olha, esse som mudou. Aí eu vou falar para você o que é. O lambda e a velocidade, você não percebe nada. Então, Nicole, boa pergunta. Quando uma onda sofre refração, esteja ela perdendo velocidade, ficando com o lambda menor, ou ganhando velocidade, ficando com o lambda maior, você não tem nenhuma percepção de mudança no som. Então, a refração não mostra para os nossos ouvidos nenhuma mudança de percepção, tá bom? Depois você vai entender o que afeta os nossos ouvidos. Lambda e velocidade, não. Ficou claro? Valeu, Nicole. Boa pergunta, viu? Eu consigo perceber o aumento de velocidade e, consequentemente, o aumento do lambda? Resposta, não consegue.
Ah, mas não tem nada que muda na percepção da onda pelos meus ouvidos se for uma onda sonora? Não, não. Porque a frequência está constante. Na refração, que é a mudança do meio de propagação, mantendo a frequência constante, aumentando a velocidade, aumenta o lambda, diminuindo a velocidade, diminui o lambda, e a mudança de velocidade e lambda são imperceptíveis. Tá bom? Ah, mas se a frequência mudar, aí sim. Sim, mas acontece que aí que tá. Na refração a frequência não muda, tá bom? Primeira equação matemática importante, gente, ó, essa lei de Snell-Descartes. Ó, atenção para ela, tá? Primeira equação importante, essa aqui, ó. Essa lei de Snell-Descartes é essa aqui, gente. Guarda com bastante carinho. Ó, mas eu diria que tem uma... Eu não vou nem grifar essa aqui, porque tem uma mais importante que ela, ó. Essa lei de Snell-Descartes, ela se desdobra aqui. Vou mostrar para vocês onde ela vai parar. Quer ver? Calma, hein? Eu vou mostrar. Calma, ó. N1 seno de I, quem que é o I? O I é esse ângulo aqui de incidência. Seno dele. Seno de 30, seno de 45, né? Vai ser dado. E o R é esse ângulo aqui. Seno. O que é esse N aqui? Sabe o que é esse N, pessoal? Esse N, ele é chamado... É uma característica do meio. Ele é chamado de índice de refração. Sabe para que ele serve, pessoal? É para dizer se uma onda oferece maior ou menor dificuldade para se propagar num dado meio, tá? Vou dar um exemplo. Se for luz, ó, você imagina aqui, ó, se essa onda fosse uma onda de luz, tá? Tá? Olha só, luz, né? Se acendeu uma lanterninha aqui assim, e a luz da lanterna veio assim, se propagando pelo meio 1, se aproximou da normal, ó, perdeu velocidade. Então, você diria que esse meio 1 aqui, ó, tem um N maior, esse meio 2, desculpa, tem um N maior. Assim, gente, ó, esse índice de refração, né? Uma coisa importante. Quanto maior for o N, menor vai ser a velocidade da luz nesse meio. Ah, então quer dizer que esses meios que têm grande N oferecem grandes dificuldades à propagação da luz. Isso. Então, por exemplo, a luz vem se propagando nesse meio e passa para o outro meio, né? Se aproxima da normal, ficou mais lenta. Então, esse meio aqui oferece maior dificuldade. Então, onde a luz andar com menos velocidade é porque o N é maior. Então, pensa assim, ó, esse N é uma espécie de resistência que o meio cria, tá? Vou até escrever aqui, ó, índice de refração do meio é uma espécie de resistência que o meio oferece, tá? Resistência à propagação da onda. Tá. E ele é dado assim, ó, por C sobre a velocidade da luz no meio. C é a velocidade da luz no vácuo, viu, gente? Então, se você jogar, olha só, calma, hein? Qual que é a lei de Snell? N1 seno de I igual a N2 seno de R. Tá. O que é esse N mesmo? É o índice de refração do meio, dá uma espécie de resistência do meio. Esse N é definido por C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo. Vou escrever aqui. C é a velocidade, mas vai cortar ali, viu, gente? Se você substituir aqui, ó, o N por C sobre V e aqui C sobre V, só que aqui o meio é o meio 1, aqui é o meio 2, você vai cortar os Cs. Ó, veja bem. Aí aparece essa sim, gente, é uma equação que eu acho que vale a pena você memorizar. Ó, fica, passa o seno do R para cá e o V1 para lá. Essa equação aqui, gente, essa é importante, hein? Seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração dá velocidade do meio 1 dividido por velocidade do meio 2. Isso aqui é importante, gente. É essa aqui, ó. Ah, então se ele me der esse ângulo aqui e esse ângulo, me der uma velocidade, eu consigo achar outra, sim. Tá vendo? A lei de Snell é essa aqui, ó. N1 seno I, N2 seno R. Acontece que o N é C sobre V. N é C sobre V, de cada um dos meios, né? Aqui do meio 1, aqui do meio 2. Aí você corta o C, passa o V1 para lá, para a direita, e passa o seno do R para cá. Olha como é que fica. Seno de I sobre seno do R é V1 sobre V2, tá vendo? Tá bom. Agora, outra coisa muito importante. Quer ver? Presta atenção. Ó, atenção. Se você pegar essa equação
Essa aqui que eu acabei de mostrar, gente, ó, seno de I sobre seno de R, V1 sobre V2. Copia ela aqui, ó. Seno de I sobre seno de R é V1 sobre V2. Acontece que V1 é lambda 1 F1 e V2 é lambda 2 F2. As frequências não são iguais? Você pode cortar. Porque eu acabei de falar para você que na refração a frequência se mantém. Olha como é que essa equação fica esticada. Então, essa aqui, gente, ó, talvez seja a mais importante. Então eu não vou nem pintar essa anterior aqui, ó. Eu vou pintar essa aqui, ó. Essa aqui, gente. Seno de I está para seno de R, assim como o V do meio 1 está para o V do meio 2, assim como o lambda do meio 1 está para o lambda do meio 2. Essa aqui você guarda com muito, mas muito carinho. Tá bom? Então, ó, seno do ângulo I está para o seno do ângulo de refração, que é lá no outro meio, 2, né? O V do meio 1 está para o V do meio 2, o lambda 1 está para o lambda 2. Essa aqui é a chamada equação da refração. Viu, gente? Essa aqui, ó, é a equação da refração. Ah, e a frequência? Gente, a frequência é constante, não muda. Equação da refração, tá vendo? Bom, beleza. Como é que eu uso essa equação? Vou mostrar para vocês como é que usa essa equação. Ó. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Essa aqui, viu, gente? Depois de tudo que eu falei. Agora, olha essa tabelinha aqui interessante. Resumindo a refração, hein? Refração. Ó, velocidade, altera. Comprimento de onda, altera. Frequência, não altera. Período, não altera. Tá vendo? Velocidade, muda. Comprimento de onda, muda. Frequência, não muda. Período, não muda. Essa tabelinha aqui. E outra coisa, ó. Resuminho aqui, ó. Atenção. A frequência no meio 1 igual à frequência no meio 2 e a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. E a grande equação da refração, queridos. Essa aqui. Seno de I está para seno de R, V1 está para V2, lambda 1 está para lambda 2, tá bom? Bom, vamos fazer um exercício antes que acabe aqui. Quantos minutos já foram? 35? Até agora não veio nenhuma mensagem. Será que vai deixar a gente ficar um pouquinho mais? Vamos continuar, né, gente? Claro. Tudo bem, então, pessoal? Olha esse exercício aqui, ó. Ó. Já deixei ele até prontinho para você ver, a gente não perder tanto tempo. Olha só. Uma onda vem se propagando pelo meio 1 com uma certa velocidade e comprimento de onda lambda 1 igual a 60 centímetros. Passa a se propagar no meio 2. Veja, já observa isso, ó. Veja como o raio refratado, que é esse aqui, ficou mais perto da normal. Portanto, pessoal, se o raio refratado está mais próximo da normal, é porque a velocidade diminuiu. É porque a velocidade diminuiu. Beleza? E olha só, gente. Vamos ler aqui. Ó. Extra. Uma onda sofre refração de acordo com a figura abaixo. Em qual dos meios, 1 ou 2, a velocidade da onda é maior? Explique. Vamos explicar. O raio refratado, que é o que passou para o outro meio, está mais próximo da reta normal. Portanto, a velocidade no meio 1 é maior que a no meio 2. Por quê? Porque o raio 2 está mais próximo da normal. Isso é muito importante, viu, gente? Beleza? Beleza. Aí vem a segunda pergunta. Sabendo que o lambda 1 é 60 centímetros, olha aqui, ó, ali deu, ó. Tá vendo, gente? Lambda 1, 60. O lambda 2, 40. A velocidade no meio 2, 200. Espera aí, ele deu a velocidade no meio 2? Deu. Essa aqui no meio 2, ó. Essa aqui, gente, ó. Quer ver? Essa aqui, ó. Quanto? 200 metros por segundo. Ele quer que você descubra quanto vale a velocidade aqui no meio 1. Gente, agora você usa a equação. Mas espera aí, viu? Você vai usar a equação, só o pedaço que importa dela. Aqui tem seno de I está para seno de R, V1 está para V2, lambda 1 está para lambda 2. Você não vai usar seno aqui porque ele não deu ângulo para nós, né? Ele deu o V2, o lambda 1, o lambda 2 está pedindo o V1. Então, eu vou repetir, gente. Ó. A onda veio se propagando pelo meio 1 com uma velocidade desconhecida.
e lambda 1 igual a 60. Passou para o meio 2, onde o raio da onda se aproximou da normal. Isso é um indicativo que a onda perdeu velocidade. Beleza. Deu o lambda 2. Ó, tá vendo, gente? Ó, o lambda 2 é menor que o lambda 1. Então, você já sabe que o V2 vai ser menor que o V1. Ó, se o lambda 2 ficou menor que o lambda 1, então o V2 tem que ser menor que o V1. Então, você já tem que esperar um V1 maior. Aí você aplica a equação. Ó. V1 está para V2, assim como o lambda 1 está para lambda 2. Então, vai ficar V1, que é desconhecido, está para 200. Lambda 1, que é 60, está para 40. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Então, passa o 200 daqui embaixo multiplicando, ó. 60 por 40 dá 1,5, né, gente? Fica 200 vezes 1,5, tá vendo? Ó, 60 por 40 dá 1,5. 200 vai multiplicando. 200 vezes 1,5 dá 300 metros por segundo. Pronto, pessoal. Acabou. Tá vendo? A refração não é tão complicadona, né, gente? Não é, né? Tudo bem? Ah, mas você não falou de ângulo, não falei nada. Não, não falei porque ele não perguntou, viu, pessoal? Eu só estou vendo aqui que o ângulo de refração é menor. Então, o raio se aproximou da normal. Então, ele perdeu velocidade. Então, ok. Aí ele pede para você, deu tudo, ó, deu lambda 1, lambda 2. Se você já está percebendo que o lambda 1 é maior que o lambda 2, o comprimento de onda, né, pessoal? Distância de crista a crista, ó. Então, você pode esperar que o V1 vai ser maior que o V2. E realmente, né? Uma coisa, viu, pessoal, que ele não perguntou, ele poderia perguntar. Estou mostrando aqui nesse slide. Como é que você calcularia a frequência? Tanto faz, viu, gente? Ó, você pode calcular a frequência usando... Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa. Usando o V2 e o lambda 2, como eu fiz aqui. Desculpa, pessoal. Desculpa. Espera um pouquinho. Aqui ele está perguntando qual a frequência da onda, né? Pessoal, uma observação que eu vou fazer aqui. Peraí, desculpa, gente. Observação. Qual a frequência da onda? A frequência da onda, vou falar qual é a frequência da onda. Ó. Pega o meio 1, velocidade da onda no meio 1, você acabou de achar 300 metros por segundo. Pega o lambda 1, 60, e faz aqui, ó, 300 metros por segundo, 60 centímetros, que é 0,6. Aplica, ó lá. 500 Hz. Se você fizesse pelo meio 2, quer ver, gente? Ó, vamos confirmar que realmente na refração a frequência é a mesma nos dois meios. Quanto vale a velocidade no meio 2? 200 metros por segundo e 40 centímetros. O lambda 40 centímetros, pessoal, é 0,4 metros. Desculpa. 0,4 metros. Se você aplicar, V2 igual lambda 2 vezes F, que é a mesma, né? Vai ficar 200 igual 0,4 vezes F. Então, quem vai ser o F? 200 dividido por 0,4 vai dar o F. Então, a frequência será 500 Hz também. Você está vendo como você calcular a frequência tanto pelo meio 1 como pelo meio 2 tem que dar a mesma coisa, gente? Olha lá, estamos confirmando, ó, que na refração, ó, tanto faz se você está no meio 1 ou está no meio 2, veja, as frequências são iguais. Tá vendo, gente? Pronto. Belezinha. Belezinha, né? Tá bom. Vamos mais um pouquinho, nós temos um pouco mais de 7 minutos, pessoal. Lembra, pessoal? Estou lembrando aqui ó, dessa equação. Então, tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso trocar de slide? Frequências iguais, viu, gente? Aqui, ó. Como a gente já esperava, né? Bom, se alguém quiser querer tirar alguma dúvida, pode me chamar, viu, gente? Vamos lá. Lembra dessa equação aqui de velocidade de propagação da onda numa corda, pessoal? Vamos mostrar como é que funciona agora a refração numa corda? Ó, vamos lá, hein?
Lembra que isso aqui a gente fez semana passada. Velocidade de propagação da onda numa corda, raiz quadrada da tração na corda sobre a densidade linear, né, que é massa sobre comprimento. Só estou lembrando, isso aqui a gente já viu, pessoal? Só coloquei aqui de novo. Como que acontece agora a refração numa corda? Olha só, gente, vamos lembrar, hein? Agora sim, lembra que a gente falou da reflexão semana passada? Agora vamos falar da refração. Ó. Quando a onda vem de uma corda mais pesada, passa para uma mais leve, tá? Ó, a onda vem se propagando, vai passar para uma corda mais leve, tá vendo, gente? Ó, passou. O que acontece? Olha, como a velocidade é igual a raiz quadrada de força sobre mi, não é, gente? A força é a mesma, viu, pessoal? A força que traciona as cordas, tanto a corda pesada quanto a corda fina, a força é a mesma. Agora, como a onda passou para uma corda mais leve, ó, veja bem, hein? Passou aqui, ó, onda refratando para a corda mais leve. O Mi2 é menor que o Mi1. Então, seria assim, quer ver? Ó, deixa eu escrever aqui. Como a velocidade é igual a raiz quadrada da força sobre a densidade linear, olha só, gente. Passou por uma cordinha mais leve, a velocidade ficou maior. Tá vendo? Tá vendo? Ó, então a onda vinha se propagando por uma corda mais pesada. Passou para mais leve? Passou para mais leve. Mi menor? Mi dá 2 menor? Sim. Então a velocidade vai aumentar. Ó, onda refratando para a corda mais leve. O Mi da corda 2 é menor que o Mi da 1. Então, quanto menor o Mi, maior a velocidade. Então fica mais rápido, tá bom, gente? Porque aqui, ó, o Mi2 é o menor, o Mi2. Então a velocidade 2 fica maior, tá vendo? Ó, quando passa para a corda mais leve, menor Mi, maior velocidade. Certo, queridos? Agora, olha a segunda situação. A onda vai se propagar agora para a corda 2, de novo, velocidade é igual a raiz quadrada de F sobre Mi. Só que ao passar para uma corda mais pesada, gente, ó, o Mi vai aumentar, então vai ficar mais lenta. Então, quando a onda vem se propagando da mais pesada para mais leve, pessoal, o Mi diminui e o V aumenta. Então, o V aqui é maior. Ó. Agora, quando passa da mais levinha para mais pesada, o Mi aqui é maior, fica mais lento. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. Peraí, deixa eu ver. Isso, Nicole. Excelente pergunta, bem. Muito bem. Olha o que a Nicole está me perguntando. A mesma coisa acontece com o lambda? Isso. Se aumentou a velocidade, muito bem. Então, o lambda 2 ficou maior. Muito bem. Muito bem lembrado, viu, Nicole? Ah, aumentou a velocidade, continua aumentando o lambda? Continua. E quando diminuir a velocidade? Diminui o lambda. Muito bem lembrado, viu? Que eu já ia esquecer de falar isso. Então, se a onda está passando por uma corda mais leve e, portanto, por o fato de ser mais leve, vai ficar mais rápida, o lambda vai crescer. Se ela estiver passando por uma corda mais pesada, Mi maior, vai ficar mais lenta, o lambda vai diminuir. Tá bom? Muito bem lembrado. Então, o que vale para as cordas, o que já valia aqui, ó, mesma coisa. Então, já que você falou, vou escrever uma coisa aqui, ó. Aqui, V2 maior que V1.
Portanto, o lambda da onda na corda 2 vai ser maior que na corda 1. Aqui, V2 menor que V1. Diminuiu a velocidade, né? Isso significa que o lambda 2 menor que o lambda 1. Tá bom? Foi isso que você me perguntou, né, Nicole? U. Ah, você está falando do Mi. É o Mi. É esse aqui, Nicole, ó. É a densidade linear da corda. É esse aqui, ó. Esse Mi aqui é a massa da corda dividida pelo comprimento dela, lembra? É a massa da corda dividido pelo comprimento dela. Então, a velocidade é igual a raiz quadrada da força na corda dividido pelo Mi. Quem é o Mi? É a distribuição de massa por comprimento da corda, ok? Por isso que eu coloquei esse slidezinho antes aqui, para você não esquecer. Tá bom? É massa por comprimento, esse Uzinho que você perguntou. Então, muito bem, queridos. A onda se propagando da corda mais pesada para a corda mais leve aumenta a velocidade, aumenta o lambda. Boa. A onda se propagando da corda mais leve para a mais pesada, quando passa para a mais pesada, diminui a velocidade, diminui o lambda. Por quê? Porque o V e o lambda continuam diretamente proporcionais. Então, como a Nicole perguntou, professor, continua valendo aqui o que você falou anteriormente aqui? Continua, viu, gente? Tudo é refração, tá bom?